Fala galerinha do canal da Química, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Seguinte, hoje a gente vai resolver um exercício, quer dizer, mais um exercício sobre velocidade instantânea. Se você buscar no nosso canal, vocês vão ver que a gente já tem uma aula que fala sobre velocidade instantânea, como calcular a velocidade instantânea, seja pela tangente ou seja pela regra da derivada. E a gente já tem também um vídeo que tem exercício, uma resolução de exercício sobre velocidade instantânea. Só que se você ficou com dúvida, não se desespere, porque hoje eu vou fazer mais um vídeo de resolução de exercício. Beleza, galera? Então presta atenção e bora lá para o nosso vídeo de hoje. Aqui eu também tenho uma expressão que é a posição aqui em função do tempo, né? E aí ele fala, ó, em que instante o objeto está parado? Então, falou em instante, gente, está falando em velocidade instantânea, certo? Então, a primeira coisa, primeiro, né? Se é algo que está parado, velocidade igual a zero. E a velocidade média? Na velocidade instantânea, porque ele pergunta em que instante. Então, velocidade instantânea. Falou em velocidade instantânea, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer a derivada de x em função do tempo. Como é que eu faço a derivada de x em função do tempo? Eu vou fazer usando aquelas regrinhas que eu ensinei, né? Então, ó, velocidade instantânea é igual à derivada de x em função do tempo. Como é que eu calculo? Então, vou ter a derivada de 5 mais 8t menos 4t ao quadrado, eu só estou colocando aqui em função do tempo. Se é em função do tempo, então é só eu fazer essa derivada. Então, some aqui a parte de baixo e o que é, né? Isso aqui só representa que eu tenho que fazer a derivada em função da derivada do tempo. Então, ó, a velocidade instantânea, então, para fazer a derivada é só fazer aquele cálculo. Então, ó, número aparece sozinho? Aparece. Então, todo número que aparece sozinho quando eu estou fazendo a derivada vai ser igual a zero, certo? Aqui, ó, se não aparece nada é porque é 1, né? 1 vezes 8, então se aparece aqui o t, porque tudo é em função de t, então se aparece t aqui, então aqui eu vou fazer a regrinha. Então 1 vezes 8, então vai dar 8, porque é 8 vezes 1 aqui, né? Vezes t, lembra que aqui é 1 menos 1, né? Porque sempre o expoente menos 1. Já vou falar o que acontece aqui. Menos 4, então aqui, ó, 2 vezes 4 dá 8, né? T, 2 menos 1, que é sempre o expoente menos 1. Tá, então o que vai ficar aqui, ó? Velocidade instantânea vai ser igual 0 mais 8 aqui, então, ó, 8, o que eu vou ter aqui, ó? 8, aqui 0, beleza? Ó, 0 mais alguma coisa, é alguma coisa, né? Então, 8t, 1 menos 1 é 0, certo? Vamos lá. Menos 8t, 2 menos 1 dá 1, né? Elevado à primeira. Então, ó, vou continuar aqui. Velocidade instantânea, nesse caso, o que vai acontecer? Eu tenho, ó, algo que é elevado a zero, qualquer número elevado a zero é igual a 1, não é? Então, t elevado, não sei nem que número que é aqui em t, mas qualquer número elevado a zero é igual a 1. Isso é regra matemática, tá? Qualquer número elevado a zero é igual a 1. Se eu tenho t elevado a zero, não interessa o quanto vale esse t, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 10, mas qualquer número elevado a zero é 1. Então, aqui, na verdade, eu vou ter 8 vezes 1 menos 8t. Né? Porque aqui é elevado à primeira, qualquer coisa elevada à primeira é ele mesmo, né? Então, 8t. Então, velocidade instantânea vai ser igual a 8 vezes 1, 8 menos 8t. Beleza? Então, aqui, ó, eu achei a formulinha da velocidade aqui instantânea em função do tempo. Ó, aí na letra A, eu não vou resolver ele inteiro não, porque aí vocês podem resolver. Na letra A, em que instante o objeto está parado? Se é instante, significa que está ligado com velocidade instantânea e o objeto está parado. Se o objeto está parado, o valor da velocidade é igual a quanto? O valor da velocidade é igual a zero. Então, 0 igual a 8 menos 8t, significa que eu vou ter menos 8 igual a menos 8t. Esse aqui passa dividindo, então eu vou ter menos 8 dividido por menos 8, isso vai ser igual a t. T vai ser igual a 1 segundo. Então, ó, em que instante que o objeto está parado? Em 1 segundo. Beleza?
Bom, aqui a gente sabe que está ligado com velocidade instantânea, porque a gente está falando em que instante, né? E a gente, então, para o objeto estar parado, a gente sabe que a velocidade instantânea é igual a 0 metros por segundo. Então, eu calculei para vocês e isso é igual a 1 segundo. Aqui ele pergunta, qual é a coordenada máxima atingida pela partícula? Cara, essa coordenada máxima atingida pela partícula, como que você vai saber? Aqui, vocês têm que ter uma ideia. Aqui eu tenho um valor negativo. Se você, inclusive, fizer um esboço desse gráfico, na verdade, você vai ter algo assim, ó, tá? Porque eu tenho um valor negativo aqui. Se você não lembra, você pode fazer um esboço, fazer como a gente fez no anterior, faz um esboço do gráfico, tá? Vocês já aprenderam lá no exercício anterior como fazer um esboço. O que acontece? Para ele estar parado, lembra que eu dei um exemplo para vocês nos outros exercícios? Que aqui eu tinha tempo em segundo e aqui eu tinha o deslocamento dado em metro, certo? Para ele, se eu sei, e aí se você não lembra por conta disso aqui ser negativo, se você não lembra disso, o que acontece? Você faz um esboço do gráfico e você sabe que você vai ter uma parábola virada para baixo. Então, o que acontece? É como se você estivesse atirando uma pedra, uma borracha, como eu dei de exemplo na aula. Se você não lembra disso, volta lá na aula teórica sobre velocidade média ou velocidade instantânea. E aí ele para e aí começa a cair, certo? Veja que aqui é o único momento que ele para, né? Porque eu joguei, aí ele vai, para e volta. Então, veja, quando ele tá parado, eu já não sei o que é 1 segundo. Então, é o máximo de altura. Então, é o único lugar que ele para, porque eu joguei para cima, depois ele volta. Então, vai ser o único lugar que eu sei que ele tá parado, né? Então, a coordenada máxima atingida é exatamente aqui, ó, quando ele para e volta a cair. Então, essa é a máxima, é a altura máxima atingida. E eu sei que essa altura máxima atingida é quando ele atinge uma velocidade instantânea, né? Olha como é importante a gente ter a interpretação de gráfica. Quando a gente tem uma velocidade instantânea igual a 0 metros por segundo, e a gente sabe que isso aqui, a gente já calculou na letra A, que ocorre quando eu tenho o quê? 1 segundo. E aí ele pede qual é a coordenada máxima, ou seja, qual é a posição que ele está, né? Como é que eu calculo isso? Eu vou calcular isso de acordo com a expressão que eu tenho aqui. Toda vez que você quer saber x em função de t, você tem a expressão aqui. Então, se você tem a expressão, é só você... O que é isso aqui? É só você calcular. Então, vamos lá. Vamos calcular isso daqui. Eu sei que eu quero saber qual é a posição quando eu tenho aqui um tempo igual a 1 segundo, porque é onde ele para. Então, é a altura máxima que ele chega. Depois ele começa a cair. Então, essa é a coordenada máxima. A coordenada máxima é a altura máxima que ele chega. Então, qual é a posição? Eu sei que x em função de t é 5 mais 8t menos 4t ao quadrado, tá? Bom, se eu sei que é essa posição, se eu sei que é a equação da posição em função do tempo é essa, e eu sei que a posição máxima que ele chega quando ele alcança aqui 0 metros por segundo, que é em 1 segundo, então eu consigo achar qual é a coordenada ligada aqui a 1 segundo. É só eu utilizar essa expressão. Então, ó, para x igual a 1 segundo, eu vou ter 5 mais 8 vezes 1, porque é 1 segundo, menos 4 vezes 1 ao quadrado, porque eu estou falando de 1 segundo. Então, qual é a posição máxima que esse objeto alcança? Como é que eu sei que essa é a posição máxima? Porque eu sei que é uma parábola virada de boca para baixo, por causa do negativo. Se você não sabe, esboça o gráfico, tá? Eu sei que ele sobe, para e volta a cair. Então, se eu já achei aonde ele para, que é velocidade instantânea igual a 0, que foi a letra A, e isso acontece em 1 segundo, eu consigo achar qual é a altura máxima que ele chega. Então, fazendo essa conta aqui, então, para 1 segundo, porque isso aqui corresponde a uma velocidade instantânea igual a 0, que é onde ele para, que é onde eu tenho a altura máxima, ou seja, a coordenada máxima. Tá? Então, eu tenho 5 mais 8, porque 8 vezes 1, 8, menos aqui 4 vezes 1, porque 1 ao quadrado é 1, menos 4. Então, x vai ser igual a
5 menos 4, 1, mais 8, 9. Então, vou ter 9 metros. Essa vai ser a coordenada máxima de x, tá? Bom, aí na letra C ele fala, ó, em que instante o objeto retorna na posição de x igual a 5 metros? Opa, se eu quero saber qual é o instante em que ele chega numa posição de 5 metros, ó, eu não tenho x em função de t, é só eu calcular. Então, essa que a gente calculou é a letra B, vamos lá, letra C. Na letra C, em que instante o objeto retorna na posição x igual a 5 metros? Então, vamos lá. Eu tenho x em função de t, posição em função do tempo. Eu sei que isso é 5 mais 8t menos 4t ao quadrado, tá? Beleza. Eu sei que agora eu quero saber quando que é o tempo aqui, quando ele estiver na posição de 5 metros. Então, vou ter 5 vai ser igual a 5 mais 8t menos 4t ao quadrado, tá? 5 menos 5 aqui vai ser 0, igual a 8t menos 4t ao quadrado. Bom, pessoal, então existe aqui uma... Ou você faz por igualar os dois, simplifica aqui, iguala os dois a 0. Então, por exemplo, o que tem aqui em comum? Então, você pode usar aquela propriedade de 0 vai ser igual... Aí eu vou ter aqui, ó, 4t, então isso vai dar 2 menos 4, 2 menos t, porque eu estou dividindo um pelo outro, tá? Isso aqui é operação matemática em que vocês podem... que você está dividindo um pelo outro e aí você iguala os dois a 0. Você tem essa opção, ou, professora, eu nem lembro fazer essa operação matemática, então você pode usar Bhaskara. Então você usa lá b ao quadrado menos 4ac e calcula x', x duas linhas, vai dar exatamente a mesma, que aqui é x' é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, né, sobre 2a, e aqui é a mesma coisa, tá? Então, x' é mais, né, raiz de delta e menos raiz de delta. Lembra lá como que faz a equação do segundo grau, como que faz Bhaskara, tá? Ou então você faz essa simplificação aqui, ó, tá vendo? O que é um termo em comum entre os dois? Como aqui você não tem C, né, o C vai ser 0, então você pode fazer essa simplificação, é uma outra forma de resolver. Então, 4t é algo que é em comum, né? Então, 8t dividido por 4t dá 2. 4t ao quadrado dividido por 4t vai dar menos t. Então, você iguala 4t igual a 0 e você iguala 2 menos t igual a 0. Aí você já vai ter as duas respostas. Se você fizer por Bhaskara, você vai chegar no mesmo resultado, tá? Então, aqui você vai ter t igual a 0, porque 0 dividido por 4 vai dar 0. Então, t igual a 0. E aqui você vai ter 2 menos t igual a 0. Então, vai ficar t igual, esse passa para lá, né? Então, vai ficar menos t menos 2, menos e menos dá mais. Então, t igual a 2 segundos. Professora, eu achei dois valores. Qual vai ser a resposta? Ó, em que instante o objeto retorna na posição inicial? Por que ele não colocou esse retorno aqui, ó, à toa? Lembra, isso aqui não é uma parábola, e não é uma parábola virada para baixo. Então, veja, né? Ele sobe e desce. Então, em 0 segundos ele passa pelos 5 metros e lá em 2 segundos ele também volta os 5 metros. Ele vai, para e volta. É por isso que você encontra dois resultados aqui para ter. Como ele pede no exercício, que é em que instante o objeto retorna para 5 metros, então ele vai, alcança 5 metros em 0 segundos, que é onde eu começo a marcar, né? E aí ele retorna, então retorna na volta, né? Então, na posição que ele retorna, então a resposta vai ser 2 segundos. Essa é a resposta, beleza? Tá meio bagunçado, mas depois vocês voltam e tentem resolver aí todo esse exercício de novo. E aí, na letra D, ele pergunta, vou até responder aqui mesmo, tá? Porque eu já tô com as respostas. Qual é a velocidade instantânea
tá? Do objeto quando ele retorna na posição inicial, ou seja, quando ele retorna na posição inicial, a gente já sabe que isso é em 2 segundos, né? Até porque a gente, se ele quer saber a velocidade instantânea, ele quer a derivada, e a gente calculou isso daí, né? Então, a gente sabe que a derivada, ou seja, a velocidade instantânea, ela é determinada por 8 menos 8t, não é isso? Muito bem, se é a velocidade que ele quer quando ele retorna na posição inicial, para eu calcular a velocidade, eu tenho que calcular a velocidade em função do tempo. Quando ele retorna na posição de 5 metros em 2 segundos, né? Você calculou isso na letra C. Então, a velocidade instantânea vai ser igual a 8 menos 8 vezes 2. Então, velocidade instantânea, quando ele retorna, 8 menos 16 vai ser menos... 8 menos 16, né? Porque 8 vezes 2, 16. 8 menos 16 vai dar menos 8 metros por segundo. Olha, professora, deu uma velocidade negativa. Será que isso faz sentido? Olha, ele não quer a velocidade instantânea quando ele retorna. Quando ele retorna, esse objeto está contra a coordenada, não é? Então, se ele está contra a coordenada, o delta x é negativo, inclusive, e a velocidade média, tanto a velocidade média quanto a velocidade instantânea vão ser negativos. Por quê? Porque ele está contra a coordenada, até quando ele está retornando, ou seja, quando ele está caindo. Beleza, gente?